Excalibur é a arma apresentada nos contos arturianos. Ela é retratada como uma espada lendária e poderosa, capaz de garantir vitória ao seu portador. E nesse vídeo falaremos sobre ela. Anteriormente já fizemos um vídeo falando sobre Aiado e Gilgamesh, e já que falamos sobre a arma do Rei dos Heróis, por que não falar sobre a do Rei dos Cavaleiros? Opa, tudo bem? Eu me chamo Trojan e sou o apresentador desse querido canal, então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque além de fazer parte de uma comunidade que gosta das mesmas coisas que você também vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Caso queira ajudar ainda mais, considere se tornar membro, onde além de ter acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar benefícios exclusivos, como vídeos e emojis únicos. Sem mais delongas, vamos conhecer mais sobre a lendária Excalibur. Excalibur, a espada da vitória prometida, é a espada sagrada mais forte e imponente, que simboliza diretamente o Rei Arthur. Ela é aquilo que pode ser chamado de a representação física dos seus ideais e o símbolo do seu heroísmo. É seu maior e mais poderoso fantasma nobre. É dito que seu poder só pode ser rivalizado pela Rongominiat, que futuramente também será explicada aqui. A Excalibur foi criada em 12.000 a.C. por 6 grandes fadas em Avalon. Ela foi criada como uma arma para ser usada pelo planeta contra ameaças externas, ou seja, alienígenas. A Excalibur foi empunhada por um humano para derrotar Sephar, o Titã Branco. Ela é um construto divino, sendo o ápice das espadas sagradas e a espada sagrada mais forte, da mesma forma que Gran é a espada demoníaca mais poderosa. Ela é uma das armas forjadas pelo planeta, uma última defesa forjada pelo planeta, com uma cristalização dos desejos da humanidade armazenados e temperados dentro da lâmina. Foi guardada por representantes do planeta, as fadas, antes de ser brevemente passada para Arthur Pendragon pela Dama do Lago para atuar como uma substituta para Excalibur, que foi quebrada graças ao imbecil do Merlin. Sim, meu ódio permanece. Mais tarde, antes da morte da Artúria, ela retornou para o seu lugar de origem. Caso queira saber como é a história da Artúria, o link do vídeo tá no card aí em cima. Nesse vídeo eu explico toda a sua trajetória até o fim da sua vida. Voltando, a Excalibur e a sua bainha, Avalon, forneciam imortalidade parcial para o seu usuário. É dito que essa espada, nascida no mar interior do planeta, exerce seu verdadeiro poder apenas quando um inimigo que ameaça o planeta emerge. Isso porque a Excalibur é constantemente nefada e, por ser poderosa demais, lhe foram impostos vários selos. E mais pra frente no vídeo eu irei explicar isso de forma mais clara para que todos vocês possam entender. Embora seja uma espada poderosa, é dito que a Avalon era mais valiosa para Artúria. Uma bainha ser mais valiosa que a lâmina é até irônico, mas você vai entender o porquê. Merlin chega a perguntar a Artúria, na visual novel de Garden of Avalon, sobre qual tinha mais valor, com a espada sendo a resposta óbvia, mas ele a repreendeu, dizendo que a bainha que protege é mais importante do que a espada que corta o inimigo. A explicação da Avalon fica para outro vídeo. Ela eventualmente perdeu a Avalon e a substituiu pelo ar invisível, que ela continuou a usar durante as guerras do Santo Graal para esconder a espada e sua identidade. Porque, mano, tu olhar para uma espada dessa e não assemelhar ao Rei Arthur é meio cabuloso, tem que ser muito leigo para isso. A Excalibur e a Caliburn são frequentemente confundidas devido à sua natureza próxima na lenda. Tanto a espada da pedra posteriormente quebrada quanto a nova espada recebida da Dama do Lago são chamadas de Excalibur, mas isso porque originalmente eram duas histórias separadas. Mais tarde elas foram combinadas em uma única história, a primeira ficando conhecida como Caliburn e a última ficando conhecida como Excalibur. Fate, como sempre, é uma bagunça. Também há um debate constante sobre se a Excalibur foi ou não reforjada a partir da Caliburn, ou se eram duas espadas completamente diferentes desde o início. As espadas são semelhantes em natureza e aparência, embora a Excalibur seja mais adequada para ser usada como arma, sendo a Caliburn mais uma espada cerimonial. A Excalibur tem um bom desempenho como espada, quase completamente desprovida de beleza e ornamentos, e a Caliburn é extravagantemente adornada como símbolo da autoridade do rei, tornando sua classificação como arma bem menor. Elas têm habilidades semelhantes baseadas no uso da luz para atacar o inimigo, o que Shirou vê como uma conclusão óbvia da aparência semelhante, mas seus níveis são completamente diferentes. A Caliburn só manifesta seu poder em alguém que tem autoridade de rei, ou seja, o cara tem que ser rei para usar aquela espada. Sem isso, ela é inútil, enquanto a Excalibur pode ser usada desde que você tenha mana para sustentá-la. Embora existam muitos outros fantasmas nobres, criados de forma mais bela e com maior habilidade, a Excalibur é uma lâmina
lâmina muito superior a esses outros não pode ser chamada de bonita, porque uma característica como essa só sujaria o seu nome. Em vez disso, é sagrada, feita a partir das concepções das pessoas, uma lenda tecida puramente de esperança. Não é um mito ou obra desumana, mas sim um diamante puro que foi lapidado pela esperança da humanidade, fazendo essa lâmina ser considerada como superior às demais. De acordo com Leonardo da Vinci, o conceito da espada sagrada, que é a Excalibur, utiliza a verdade da história humana. Só a existência dessa arma é a prova irrefutável do poder da humanidade. Ela é a cristalização e a pura representação da palavra glória. Ela contém a natureza triste e sagrada daqueles que foram colocados no inferno sangrento chamado de campo de batalha, de todos os guerreiros do passado, presente e futuro, totalmente expostos ao medo da morte e do desespero, e que ainda se apegam a um único desejo, a glória e a exaltação. Por isso o nome Excalibur, a espada da vitória prometida. Ao desembaiar sua lâmina, Artúria carrega consigo a esperança de todos aqueles que já se foram e daqueles que ainda virão. Ela carrega a esperança de que um dia a vitória chegará. Por isso é uma lâmina que traz a luz, porque enquanto houver trevas, uma hora a luz chegará para dar um fim a essa escuridão. A luz da espada sagrada é tão intensa e pura que Gilles de Rais, ainda como caster e mergulhado em desespero e ódio ao ser atingido por tal ataque, se lembrou dos seus dias de glória e da esperança que ele havia perdido. A Excalibur é uma espada que amplifica o poder que o usuário já tem, convertendo a mana do seu usuário em poder ofensivo e o liberando. É uma arma de energia que converte a mana da Artúria em luz, aumentando mais, dado ao fato dela ser meio dragão. Dessa forma, ela intensifica a energia cinética pela aceleração, permitindo o uso estrondoso num ataque potente. É uma técnica de matar definitiva, que libera energia de luz, que rivaliza com todo o suprimento de energia mágica que Artúria possui. Ela concentra todo o seu poder na ponta da lâmina e seu enorme poder aquece o espaço ao redor da ponta. E, como resultado, é interpretado como uma onda de luz que corta quase tudo. Mesmo que o ataque seja evitado, aqueles que estiverem próximos ainda podem sentir os efeitos dessa luz. É uma técnica potente, capaz de destruir muitas coisas no caminho. Excalibur é considerado um dos maiores fantasmas nobres, com a sua velocidade e poder de ataque superando e permanecendo incomparável se comparado aos demais. Em termos de competir contra outros em poder bruto, apenas a EA de Gilgamesh é conhecida por ser capaz de igualar e superá-la. A velocidade necessária para ativação é inferior a 1 segundo, ou seja, é um disparo extremamente rápido, que, como dito no vídeo da EA, supera em muito a arma de Gilgamesh no quesito velocidade, porque em um único segundo ela já pode preparar o seu disparo, ou seja, a sua velocidade de preparo é no mínimo na velocidade da luz. Essa técnica requer distância o suficiente entre Artúria e o seu inimigo, e quanto maior a distância do oponente, maior será o seu poder. Uma vez que algo é atingido por ele, nenhuma magia humana e nenhuma defesa natural é capaz de rivalizar com esse disparo. Ambas as mãos são necessárias para usar o ataque, então perder o acesso às mãos significa ser incapaz de usar a habilidade. Depois que o tendão da sua mão esquerda foi cortado pela Gaybird do Diarmuid, tornou-se impossível mover o polegar ou exercer força suficiente para segurar o punho da espada, ou seja, a força da Excalibur foi reduzida para anti-unidade durante grande parte de Fate Zero. Ela é classificada como um rogo anti-fortaleza devido à sua magnitude e poder destrutivo, superando em muito os fantasmas nobres anti-unidade e anti-exército. Artúria geralmente tenta apontá-la para o céu devido ao seu poder destrutivo, capaz de incinerar uma corte militar de 1000 soldados inteira e transformar o solo em magma derretido. Tocando brevemente o solo contra Iskandar, ela deixou o asfalto derretido e queimou uma floresta na novel de Fate Zero, e usando contra Hércules na floresta Ainsburn em Ravensfield, deixou uma cratera grande o suficiente para poder acomodar 2 pessoas, o que é absurdo. O consumo de energia mágica é extremamente alto, deixando Artúria exausta após um único uso, e normalmente não pode ser disparada consecutivamente, apenas se ela tiver uma fonte muito roubada de mana, como a Sakura em HF. O poder destrutivo da Excalibur também pode ser uma característica negativa que limita o seu uso, pois pode facilmente danificar a área ao redor e mandar um grande número de pessoas para a vala se usado sob as condições erradas. Essa condição torna impossível para Artúria usá-la contra a Archer durante Fate Hollow Ataraxia, devido ao grande risco de destruir o edifício central e vários edifícios ao redor para tentar alcançá-lo. Artúria pode manipular um pouco a saída com um controle preciso, mas ainda é facilmente capaz de destruir completamente a igreja de Fuyuki enquanto retém a energia para minimizar os danos colaterais.
especiais, é possível limitar o seu poder destrutivo se o oponente lutar mais no corpo a corpo, e não pode ser usado contra oponentes que lutam a uma distância extremamente curta, como Sasaki Kojiro, que poderia cortar a cabeça da Artura com Tsubomegashi no instante em que ela começasse a reunir energia em sua espada. Agora, lembram quando eu disse que a espada era nerfada? Bem, no jogo de Fate Extra, nos é revelado que a Excalibur foi usada para eliminar Sephar, um titã ultra poderoso que matou e absorveu centenas de deuses de diferentes panteões. Não é sabido quem foi o humano responsável pelo ato, mas o jogo faz questão de refazer a cena, invocando Arturia para mandar o bicho de vala. Aí se abre uma questão: como a Excalibur venceria o Sephar se ela é mais fraca que a EA? Bom, aí entramos em outra questão. A Excalibur está sempre nerfada porque vários selos são impostos nela, mais especificamente 13 selos. Cada selo só pode ser desbloqueado cumprindo cada uma das condições, e eu vou explicar rapidamente cada uma delas. Vale a ressalva de que cada condição aumenta o poder da Excalibur, e cada uma delas é imposta por um dos 13 cavaleiros originais da Távola Redonda. Com cada condição cumprida, aumenta o poder destrutivo da Excalibur. Isso muda de figura quando falamos da Excalibur Prototype, que é a versão proto da Saber, que precisa liberar no mínimo 7 selos para revelar o verdadeiro poder da sua arma. Indo para as condições, temos o primeiro selo, imposto por Bedivere. O inimigo deve ser mais forte que você. Com essa condição, ao enfrentar um inimigo mais poderoso, a Excalibur libera o seu primeiro selo. Segundo selo, imposto por Palamedes, que é conhecido por ser o mais honrado no combate de 1 contra 1. A batalha deve ser realizada no 1 contra 1. Isso libera do selo. Lancelot, o maior talarico de Fate, traz consigo o terceiro selo. Abre aspas, o inimigo não deve ser um elemental, fecha aspas. Isso porque Lancelot é abençoado pelos elementais e, portanto, não os considera inimigos. Mordred traz consigo o quarto selo. A batalha deve ser contra o mal. Por serem cavaleiros, eles devem lutar contra o mal e não contra aqueles que não causam injustiças. Galahad traz consigo o quinto selo. A batalha não deve envolver ganho pessoal. Galahad é conhecido como o cavaleiro mais puro, aquele que devolveu o Santo Graal aos céus, e por isso ele acredita firmemente que os cavaleiros não devem lutar por ganhos pessoais. Garrus traz consigo o sexto selo. A batalha não deve ser contra a humanidade. Um poder que foi criado para proteger a humanidade não deve ser usado para destruí-la, e por isso a Excalibur foi forjada para proteger o mundo e não ir contra ele. Garrett, irmã de Garrus, traz consigo o sétimo selo. A batalha não deve ser desumana. Os cavaleiros não devem lutar como bestas, nem devem lutar de forma suja. Cavaleiros devem ser honrados e, portanto, devem lutar com honra. Agraven, nosso querido amigo misógino que tem medo de mulher, traz consigo o oitavo selo. A batalha deve ser pela verdade. A verdade deve ser priorizada em todos os momentos, independentemente da situação. Uma batalha nunca deve ser travada para enganar ou omitir algo, mas sim pela verdade. É interessante o fato de que foi Agraven quem impôs esse selo, já que ele é aquele que mais priorizava a verdade entre seus irmãos de arma, apesar dele ser misógino e preconceituoso com mulher, além dele ser o traidor da Távola Redonda, o que chega até a ser irônico, né? Um traidor priorizar a verdade, vai entender. Sir Kay, irmão adotivo de Arturia, traz consigo o nono selo. A batalha deve ser para viver. Lutar para morrer é complicado, né? Kay traz consigo o ênfase de que lutar deve ser para viver e manter a vida daqueles ao seu redor. Arthur Pendragon Prototype traz consigo o décimo selo. A batalha deve ser para salvar o mundo. Um cavaleiro, quando empunha sua espada, deve lutar por um motivo e não deve ser uma batalha por si só, assim como Galahad priorizou. Arturia Pendragon traz consigo o 11º selo. A batalha deve ser para defender a ordem humana. Nem sempre proteger o mundo é proteger a humanidade, e Arturia fez questão de priorizar isso, porque como vemos com os Counter Guardians, nem sempre que você luta pelo mundo, você tá lutando pela humanidade. Os 3 últimos selos são de cavaleiros desconhecidos, mas são: os companheiros de armas devem ser corajosos, deve ser uma batalha travada com coragem até o seu fim. A batalha não deve ser contra alguém puro de coração. Essa é uma batalha que vai até o fim, e alguém puro de coração não deve ser alvo dessa espada, pois ela é para ser usada contra inimigos de fora, seres malignos. E para finalizar, o 13º selo, a batalha deve ser honrosa. Essa batalha deve ser travada com honra, sem truques sujos e sem covardia. Deve ser uma batalha honrada por ambos os lados. Ou seja, para você entender o quão nerfada é a Excalibur,
Excalibur, é necessário que você entenda que são poucos os inimigos que cumprem todos os requisitos para que cada um desses selos possa ser liberado, ou seja, são poucos oponentes que podem enfrentar o verdadeiro poder dessa arma, são pouquíssimos, quase impossíveis, tirando o próprio Sephar, que conseguiu peitar essa arma. Para finalizar o vídeo, entre todos que portaram a Excalibur, temos os seguintes: Arthur Pendragon e suas versões, que são muitas, Arthur Pendragon Prototype, Emilia Shirou por via de cópia das memórias de Archer em seu braço, Archer com suas memórias, apesar de que mais tarde isso sofreu um retcon e portanto hoje em dia ele não pode mais usá-la, mas vale a menção. Nameless, que é a versão de Archer que aparece em Fate Extra CCC, mas ele só consegue usá-la graças a Muncel bufar os servos de lá até o talo. E para finalizar, Bedivere, que na singularidade de Camelot pode usá-la como Agatan, o seu fantasma nobre, já que Merlin embutiu a Excalibur e a transformou em seu braço, já que Bedivere era um cotoco, e quando ele se tornou um servo, ela se transformou em seu fantasma nobre. Fala galera, eu Trojan do futuro. Eu acabei me esquecendo de falar que o Merlin também foi mostrado como capaz de usar a Excalibur, e isso foi mostrado na 7ª singularidade de Babylon, mas não sabemos se aquilo que ele usa é a verdadeira Excalibur ou se aquilo na verdade é uma projeção, pois só vimos ele usando como uma espada, mas eu queria deixar aqui porque vale a menção. Bom galera, é isso é tudo que eu sei e que eu posso trazer sobre a Excalibur. Agora, caso queiram saber todas as transformações e versões desse fantasma nobre, que vai por mim, são muitas, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que isso ajuda demais. Um forte abraço, tamo junto sempre, muito obrigado por terem visto até aqui, hype esse vídeo, compartilha ele com aquele seu amigo que também gosta de Fate e se possível, considera se tornar membro do canal para ajudar esse pobre a pagar as contas, porque tá complicado. Tamo junto, um forte abraço, é isso e fui!